Que coisa boa! Vamos lá então. Aqui nós falamos sobre saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e também saúde financeira. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o porquê de nós não acessarmos todas as bênçãos as quais Deus já preparou para nós, ou algumas razões pelas quais a maioria das pessoas não recebem a sua colheita financeira. Já tem um tempo que nós falamos sobre isso, né? E isso, durante esses quase 3 anos viajando, nós percebemos que o problema ele é comum em todos os lugares, né? Quando nós falamos sobre princípios da prosperidade e da possibilidade de um estilo de vida de semente, de fé, sempre alguém questiona, sempre alguém comenta, mas eu tenho ofertado repetidamente durante anos e eu não recebo as minhas bênçãos. Essas coisas maravilhosas sobre as quais eu ouço realmente jamais acontece comigo. Por que isso acontece comigo? Parece que isso não funciona para mim. E é interessante porque quando nós deparamos com pessoas assim, o semblante dessas pessoas, eles revelam sinceridade. E nós poderíamos muito bem dar uma resposta imediata, que fosse bíblica, exata e revolucionária. Mas na correria do nosso tempo, do nosso dia a dia, nunca nos permite fazer isso de forma dinâmica. Por isso que eu decidi gravar isso daqui, tá? E com tudo isso, essa observação das viagens que nós fizemos, das múltiplas pessoas que nós conhecemos, frequentemente nós percebemos muita dor, muita agonia nos rostos das pessoas. E aí eu sinto que quando a gente dá uma resposta direta, ela pode ser mal interpretada ou simplista, ou descuidada ou incompleta. Então, por isso que eu decidi gravar essa videoaula para você, porque eu realmente me importo com você. Eu realmente me importo com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual e com a sua saúde financeira. Tá? Então, a trágica ameaça da pobreza deixa as suas marcas através das vestimentas do passado, né? E eu compreendo tudo isso. E por quê? Porque eu também já fui escasso. Eu também já fui pobre. A pobreza não ajuda ninguém. Milhões de pessoas estão morrendo de fome diariamente nesse planeta. E é uma terra próspera, uma terra abençoada por Deus, uma terra sensacional. Mas temos pais irados com eles mesmos por causa da sua vida improdutiva. Temos mães que estão frustradas, agarrando-se desesperadamente aos filhos que elas, com dores de parto, trouxeram a esse mundo. E aí os sonhos estão sendo abortados a todo o momento, né? Então a tragédia é que a pobreza ela é desnecessária. Você vê, Deus é um Deus de milagre, Ele é um provedor magnificente, Ele é o Pai Celestial que verdadeiramente cuida de nós e tem cuidado de nós. Deus ele é magnificente, doador de toda boa dádiva. Lá em Mateus 7,11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E por que isso? Porque Deus fez uma promessa, Ele prometeu ser o seu provedor. Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, a prosperidade, falar de riqueza é um assunto mais controverso hoje no cristianismo. E por que isso é assim? Talvez pela ignorância. Tá? Existe uma ignorância inacreditável a respeito do seu propósito na Terra.
você entende o seu propósito é ajudá-lo a completar a sua designação na Terra. E muitos são ignorantes a respeito dos princípios que produzem prosperidade. E isso também é fácil de responder, de entender. Dinheiro é meramente uma recompensa por resolvermos um problema. Então, toda vez que eu resolvo um problema, eu recebo algo em troca da resolução desse problema. Quando você resolve problemas para os outros, você gera dinheiro. E aí, muitas pessoas são ignorantes a respeito da fonte da bênção financeira, que é o nosso Pai Celestial. Muitos são ignorantes sobre a chave mestre para a prosperidade financeira, a chave mestra da sabedoria, que são riquezas e honra. Estão comigo bens duráveis e justiça, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Está lá, Provérbios 18 a 21. Então, quando você aumentar o seu nível de sabedoria, você aumenta também a sua riqueza. Então, ao alongar-se da vida, está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honras. Provérbios 3,16. Então, a sabedoria, ela produz bênção e bênçãos financeiras. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112, 1 e 3. Então, é uma confusão desnecessária. A única cura para essa confusão é a sabedoria de Deus. Ok? Então, você pode simplesmente pedir e Ele tem prometido dá-lo a você. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, todo pai precisa de dinheiro, concorda? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que descrente. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, verso 8. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Todo ministro, estou falando com você, ministro, é merecedor de finanças abundantes. Está lá em 1 Timóteo 5, 17 a 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, a hipocrisia, ela sobeja e parece altamente aceitável ser rico. Contudo, inaceitável para muitos cristãos discutirem sobre isso, falarem sobre isso, pensarem sobre isso. E esse tipo de hipocrisia é como um câncer. Isso é canceroso, tá? Os fariseus ainda estão entre nós, arremessando acusações e gritos de materialista. Eles andam a passos largos pelo cenário do discipulado, escarnecido, dando aparência de sacrifício. E muitos outros que estão quebrados e arrasados por causa das perdas financeiras olham confusos, com olhares invejosos e corações ciumentos aos que estão assentados à mesa da fartura. Outros ainda tentando justificar suas carências e as suas perdas, insistem que a prosperidade é um assunto da soberania de Deus, algo que apenas Ele decide sem a participação dos homens. Se a prosperidade é soberania de Deus, então não há qualquer recompensa para a sabedoria e nem penalidade para a ignorância. Concorda? Então, isso precisa mudar. Por quê? Porque a controvérsia, ela é filha da ignorância. E essa é a razão pela qual a palavra de Deus é tão importante na nossa vida diária, com uma poderosa influência contínua. Então, você pode ficar livre da dívida,
você pode rechaçar a escuridão da pobreza financeira, você pode destrancar as janelas douradas do céu de forma que o rio da abundância possa fluir sobre a sua própria casa, sobre os seus filhos, através da sua igreja doméstica, através das mãos dos missionários e dos ministros que estão curando os falidos nessa geração. Então, todo ministério precisa de bênção financeira. A arma que falta entre a igreja e a evangelização do mundo é dinheiro. Contudo, quase ninguém compreende isso. Quando você ouve ministros falando, eles culpam aqueles que estão nos bancos por falharem em testemunhar. Missionários culpam igrejas indiferentes, outros culpam Satanás, demônios ou cristãos preguiçosos. Entretanto, o único pregador pode alcançar 10 milhões de almas numa única noite de televisão. Então, por que não está todo mundo ouvindo o evangelho continuamente? Por causa das necessidades financeiras. Quando Deus abençoar, então será possível comprar mais estações de TV, estações de rádio, imprimir mais bilhões de porções de literatura que irão sacudir esse mundo para Deus. Dinheiro compra estações de TV, dinheiro compra estações de rádio, dinheiro coloca veículos, suprimentos e livros nas mãos dos missionários por toda a terra. Então a única arma que Satanás parece desamparado em combater é a arma da bênção financeira. Essa é a razão que ele direcionou cada demônio para deter a língua daqueles que ensinam sobre prosperidade financeira ao corpo de Cristo. Ele fracassará. Ele não pode ter sucesso. É apenas uma questão de tempo, pois a revelação de Deus sobre a bênção financeira se levantará vitoriosa entre o povo de Deus nessa geração. E a sua fonte de sabedoria já está fluindo. Como que eu sei disso? Porque você está aqui, você decidiu assistir essa videoaula. Você jamais será o mesmo após passar por esse processo qual você está iniciando. Aqui nós vamos trazer o manual da prosperidade para a sua família, com algumas razões que pode ser visto, revisto quantas vezes você quiser diariamente, mas você só precisa fazer as atividades, leitura e meditação da palavra, declaração da palavra, visualização, e aí deixar que o Espírito Santo possa trazer a sua memória. Muitas pessoas estão feridas, muitas pessoas estão famintas, muitas pessoas estão ignorantes, muitas pessoas estão pobres. Tragicamente, isso é totalmente desnecessário. Prosperidade está tendo suficiente provisão divina para completar uma designação divina. Então você pode prosperar, você deve prosperar, você prosperará. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu decidi me colocar aqui gravando essa videoaula para você. Ok? Então, se isso faz sentido para você, assista a videoaula pelo menos 2, 3 vezes para você ter uma interação maior e nós nos encontramos na próxima videoaula.